Ora, bom dia, aleluia. Estamos novamente aqui, estamos no planeta Terra, aleluia, glória a Deus. Então hoje é o dia 1/5/2021, é sábado e são 13h50 mais ou menos. 13 horas e 50 minutos, mais ou menos. Vamos ler um hino, o hino número 5, cujo título é a Palavra da Fé. Glória ao Senhor, a Palavra da Fé. A Palavra da Fé está junto de ti, juntinho à tua boca. Assim, nos tempos duros, fala a fé e não os problemas. Como Pedro sobre a água, obedecendo à voz do Mestre, põe os olhos em Jesus e Ele te susterá. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar, que brilhe o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar, que a palavra te seja viva e em ti habite. Se acaso o dinheiro acabar, a despensa estiver vazia, olhas bem à tua volta e dizes: onde está o meu Deus? Está na sua palavra. Agarra-te a uma promessa, louva-o dia e noite e Ele te ajudará. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta nenhuma dor. Glória ao Senhor, aleluia. Então vamos ler a palavra de Deus em Marcos capítulo 1, 9-11. Glória ao Senhor, aleluia. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e viu o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E ali podia ver-se o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Marcos 1, verso 13. E ali Jesus esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás. O sangue de Jesus o venceu na cruz. E Jesus vivia entre as esferas e os anjos o serviam. Glória ao Senhor, aleluia. Vamos ler agora em Isaías 42, 1-5. Referindo-se ao Senhor Jesus Cristo, Deus o Pai disse: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele trará justiça aos gentios. Não clamará nem se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Amém. Não faltará nem será quebrantado
até que ponha na terra a justiça. Eu creio que se refere à morte do Senhor Jesus Cristo. E as ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu e espraiou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração, Deus dá respiração ao povo que nela está e o Espírito aos que andam nela. Isaías 42, 6 a 12. Continua o Senhor a falar e a dizer: Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão. Creio que é Deus o Pai falando ainda ao Filho, o Senhor Jesus Cristo. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei. Isto faz-me lembrar o tribunal de Deus. O plano de Deus desde o Jardim do Éden não terminou. Ele tem que cumprir o seu plano até ao fim. Repetindo, eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Está-se a referir à nova aliança. Glória ao Senhor. Vou repetir, eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu, o Senhor, este é o meu nome. O Senhor Jesus Cristo disse que o nome do Pai é o Pai Celestial. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois a outra não darei. Nem o meu louvor às imagens de escultura. O Senhor Jesus Cristo disse, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Eis que as primeiras coisas já se cumpriram. Isto tudo faz parte do plano, como eu disse há bocadinho, do Senhor Deus Todo-Poderoso. A fonte da vida, causa necessária. Aleluia, o princípio e o fim. Vou repetir, eis que as primeiras coisas já se cumpriram. E as novas eu vos anuncio, e antes que venham à luz, vos faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde a extremidade da terra. Vós os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós ilhas e seus habitantes, alcem a voz o deserto e as suas cidades, com as aldeias que Quedar habita. Exultem os que habitam nas rochas, e clamem do cume dos montes. Deem a glória ao Senhor,
e anunciem o seu louvor nas ilhas. Vamos ler agora Hebreus 2, 1 a 5. Aleluia. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Está-se a referir à salvação que Jesus nos trouxe. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres. Também o Senhor Jesus disse: estes sinais seguirão os que crerem. Tínhamos falado há bocado. Expulsarão os demónios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E o Senhor fez que se cumprisse esta palavra no início da igreja, da sua igreja, da qual ele é a cabeça e o chefe máximo. Testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito distribuídos por sua vontade, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Glória ao Senhor. Hebreus 2, 6 a 9. Mas em certo lugar alguém testificou. Alguém, dizendo: que é o homem, para que dele te lembres, ou filho do homem, para que o hesites. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Estava-se a falar do homem que descendeu do Adão, né? Agora vamos falar do homem Jesus Cristo. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Perdão. Hebreus 2, 10 a 15. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles, Jesus Cristo. Perdão. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos,
cantar-te louvores no meio da congregação. E outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Posso dizer ao Pai Celestial, também, Pai Celestial, eu ponho a minha confiança em Ti, como o Teu Filho Jesus Cristo fez. Perdão. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também Jesus participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O sangue de Jesus o venceu. E livrasse todos os com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Hebreus 2, 16 a 18. Perdão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, Jesus. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel e sumo sacerdote, que é de Deus, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Hebreus 4, 14 a 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um sumo sacerdote que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. São Pedro diz, na sua boca não foi achado engano. Aleluia. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia. Eu posso dizer a Deus Pai, Todo-Poderoso Pai, eu me chego com confiança ao trono da graça, o Teu trono, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Glória ao Senhor. Perdão. Vamos ler em Romanos 8, 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus, o Pai Celestial ressuscitou Jesus, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, posso dizer a Deus, Pai, obrigado, porque o Teu Espírito habita em mim. Amém. Vou ler outra vez. E se o Espírito daquele que dentre os mortos, o Espírito de Deus, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, o Espírito Santo habita em mim, Pai. Aquele que dentre os mortos, o Pai Celestial, ressuscitou a Cristo, também vivificará. Obrigado, Pai Celestial. Tu me vivificas o meu espírito
e o meu corpo. Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Então, o Pai Celestial já ressuscitou. Obrigado, Pai Celestial. Já ressuscitaste o meu espírito. Já estou em comunhão contigo. Mas quando o teu Filho vier, tu vais ressuscitar o meu corpo e me dar um corpo, como tu deste ao teu Filho amado, Jesus Cristo. Aleluia. Glória ao Senhor. Tenho aqui uma nota que diz: o Senhor Espírito Santo toma a vida de Deus e a usa para curar os nossos corpos e lhes dar força e saúde. Eu recebo agora, Pai, esta tua promessa. Então também diz esta nota: Deus usa o seu Espírito para operar em nossos corpos, tornando-os perfeitos. Eu recebo esta promessa, Pai. Eu te peço também e agradeço. Repetindo, para operar em nossos corpos, tornando-os perfeitos, sem doença e sem pecado. 1 João 3,8, João 14, 14. Podemos pedir ou exigir ou reclamar ou ordenar e Deus nos irá atender. Ele já nos abençoou, segundo Efésios 1,3, com todas as bênçãos espirituais que estão nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1,3, Atos 3,6, Marcos 16, 17, 20. Somos instrumentos do Senhor Jesus Cristo. Eu recebo esta posição, Pai, para destruir as obras do diabo. Amém. Atos 10, 38. Jesus veio para fazer bem e destruir todas as obras do diabo. E nós, como igreja dele, somos também capacitados para destruir as obras do diabo. Aleluia. Segundo aos Coríntios 5:17, Romanos 6:14 e Romanos 8:1. E 1 João 5:13, 2 Pedro 1:3 e 4. E o Salmo 91. Aleluia, glória ao Senhor. Então vamos ler em 2 Pedro 1:3 a 4. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Em espírito, nós já somos participantes. Como eu disse há bocadinho, mais tarde vamos receber um corpo semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, o Senhor nos trasladou das trevas para a luz, e devemos tomar a nossa posição de mais que vencedores. Aleluia, Romanos 8:37. Vamos ler em Gênesis 15:2. Então disse Abrão, ainda não era Abrão, faltava-lhe um A. Então disse Abrão, Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Gênesis 15, 5 a 7. Então Deus o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será
a tua descendência. E creu no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Deus lhe imputou isto por justiça. A fé nos é imputada por justiça. Disse-lhe Deus mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para a herdares. Glória ao Senhor. Vamos ler em Gênesis 15, 9 a 13. E disse-lhe, Deus disse-lhe: Toma uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes. O Abraão trouxe a Deus todos estes. E partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. É claro que as aves e os animais e tudo isso estava tudo morto, mas estavam separados uns dos outros. As partes separadas. Mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxutava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Deus a Abraão: Saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Eles estiveram no Egito mais ou menos 400 anos. Gênesis 15, 14, 18. Mas também eu julgarei a nação à qual ela te servir, e depois sairá com grande riqueza. Acho que aqui esta tradução não está correta, mas também eu julgarei a nação a qual te farás servir, e depois sairás com grande riqueza. Saíram do Egito com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: à tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao rio Eufrates. Gênesis 16, 5. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julga entre mim e ti. Glória ao Senhor. Isto fala-nos da aliança que Deus fez através de Abraão, e foram circuncidados ele e os filhos. Mas agora nós estamos numa nova aliança, aliança pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos deu vitória completa. Aleluia! Fiquemos firmes nesta aliança e recebamos a Jesus, o Espírito Santo e tudo o que Deus nos tem prometido. Paz para todos, amados irmãos.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja comigo e convosco e com todos os que ouvirem este vídeo e que receberem Jesus. Amém. Tchau, amados irmãos e amigos.